Bom dia, bom dia! E seguimos aqui com as lives do mês do nutricionista. E hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, que é a Ana Paula Bedin, que foi minha aluna lá na Estácio há muitos anos atrás, com quem eu tive o prazer de ser da empresa Júnior, né? A gente montou a empresa Júnior lá na Estácio, então são muitas histórias pra gente contar. Vou chamar a Ana aqui. Enquanto isso, se você quiser mandar sua dúvida, suas perguntinhas, seus comentários por aqui, por favor, fique à vontade, porque eu recebi várias na caixinha e vou trazer todas para que a gente consiga papear bastante, tirar as dúvidas de vocês, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Deixa eu achar a Ana aqui. Ana Bedin. Bom dia! Oi, Pati, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora de te ver, te encontrar aqui nas redes sociais, Quanto que tempo presencialmente faz tempo, né, que a gente não se vê. faz tempo? Fiquei bem feliz com o convite. Minha irmã é tua fã, porque minha irmã é crossfiteira de carteirinha, Ah, que e, legal. e aí quando ela viu, ela assim, ai, que legal, a gente adora ela e tal. Eu falei, ai, que bom, ela é uma excelente nutricionista, estão em boas mãos. Obrigada. Fiquei bem feliz. Ah, que bom. Então, Ana, eu comecei falando um pouquinho, né? Tu tem uma veia empreendedora desde lá da faculdade, né? Faz bastante tempo. E tu se desenvolveu muito nessa área de nutrição esportiva. Antes de a gente entrar no assunto que eu acho que é um desafio para os profissionais, mas também para os pacientes, entender emagrecimento e performance, como uma coisa interfere na outra. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, porque a ideia dessas lives do mês do nutricionista é isso também, contar um pouquinho da história do profissional para além do que está no consultório. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, que foi o que aconteceu na tua, que te tiram de uma área e te trazem para outra, e a gente se encontra ali. Então, te apresenta para o povo que está aqui e depois a gente entra no assunto especificamente. Bom, nutrição é minha segunda faculdade, né, Pati? Eu vim do direito e até que com 29 anos eu falei, ou eu vou mudar de área ou eu não duro até os 40 aqui no direito. Nada contra, só não tinha nada a ver comigo, né? E aí, na época, eu decidi entrar para nutrição porque eu sempre gostei muito da medicina, eu queria ir para a área da saúde, por motivos familiares, não deu né, no meu primeiro vestibular. Só que eu falei, cara, eu não vou fazer medicina com 30 anos. Eu tenho uma filha pequena, eu vou me formar, vou começar a ganhar dinheiro com 40. Eu falei, não dá. Vou fazer nutrição, que eu entendo muito de nutrição, porque eu engordei e emagreci a vida inteira, né? Então eu vivia o efeito sanfona dos 9 aos 30 anos. E eu achava que eu entendia muito de nutrição, porque eu lia muita boa forma, né? Fazia aquelas dietas loucas lá que a gente via. Achava que entendia muito. E aí entrei na faculdade de nutrição, né? Eu até consegui entrar por reingresso, aproveitando meu diploma de direito, que na verdade eu não aproveitei quase nada, mas deu certo. E acabei sendo tua aluna ali na Estácio, inclusive, né? E dentro da faculdade de nutrição eu descobri que eu não entendia era nada de nutrição. Eu sabia de restrição, né? Eu não vou comer isso que daí eu emagreço, claro. Né? Ali aprendi aí o que era realmente a nutrição e me apaixonei. Né? E ali na faculdade também eu tinha duas certezas, né? Que eu estava na área certa, que ainda bem que eu fiz nutrição e não medicina, porque eu tinha uma visão da saúde muito medicamentosa, antes tudo se resolvia com remédio, então a nutrição ela mudou a minha vida, da minha família, dos meus filhos, essa visão, né, da gente prevenir ao invés de remediar. E eu sabia que eu não trabalharia para ninguém, porque depois de me formar advogada, eu só trabalhei como empregada. Então eu falava, cara, eu vou sair daqui, eu vou montar meu consultório. Então as minhas duas certezas na faculdade eram essas. Tanto é que eu tinha muita pressa de sair, né? Eu acabei Sim. fazendo a faculdade em 2 anos, que na época eu fui quebrando pré-requisito, cheguei a fazer num semestre 17 matérias para conseguir sair logo da faculdade, sabe? E
E de lá para cá eu saí da faculdade de nutrição e já imediatamente montei uma clínica, né? Montei um espaço e fui. E hoje estou aqui. Essas histórias são muito importantes, né, Ana? Quando a gente, muitas nutricionistas vão experimentar a área justamente por essa inquietação com o seu próprio gerenciamento de peso, né? De estar consumindo muita informação desorganizada, que muitas vezes é um desserviço, né? Sim. E vai se experimentando e se decepcionando ao longo dessa jornada, o que faz com que algumas pessoas realmente desacreditem do processo e, bom, já não deu certo mesmo, agora eu largo isso. Pensando nisso, eu queria que tu trouxesse um pouquinho essa tua experiência do consultório, quando a gente, não só de a gente falar de emagrecimento, né? Mas a gente falar do emagrecimento pensando na performance, porque a gente tem essa certeza, né? Que a dieta, ela é, junto com o exercício, são ferramentas fundamentais para mudar essa nossa história de peso corporal. Uma coisa não apoiada na outra acaba tendo muito mais dificuldade de se obter o sucesso. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso para a gente ilustrar, também mostrar para as pessoas que não é algo que é milagre, precisa ter consistência, precisa ter constância, precisa ter disciplina. Não é muito, não pode se dizer que é fácil. Pode ser simples, mas não é fácil. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso. Eu sempre falo isso, Paty. Eu falo, o mudar o teu corpo e a tua saúde é simples. Não precisa frufru, dietas milagrosas, suplementos caros. É dieta adaptada à tua rotina e exercício. Mas não é fácil. Por quê? Porque se a gente quer fazer um processo com saúde, melhorando a composição corporal e não só focando em perder peso, é um processo de longo prazo. Não tem como, você não consegue construir massa muscular, por exemplo, em 30 dias, né? E a gente tem muito uma visão imediatista, né? Então eu acabo trabalhando muito isso no consultório. Eu sempre falo para o paciente, se ele não treina, a gente vai ter que dar um jeito de colocar exercício na rotina, porque há muito tempo eu já não trabalho com emagrecimento, né? Eu trabalho com recomposição corporal. Então eu tento deixar isso bem claro no meu posicionamento, na minha comunicação, que o paciente que vem para mim, ele tem que estar disposto já a entender que vai ser um processo. A gente vai perder gordura, a gente vai ganhar massa magra, a gente vai fazer isso com saúde, né? E tu falou assim, performance, não só pensando em performance esportiva, mas performance na vida, Na né? vida. Uhum. Quando a gente adota uma alimentação muito restritiva, né, e não está equilibrada, não está adequada para a nossa realidade, tu não tem nem performance na vida. A pessoa vive cansada, irritada, sem energia, sem libido, louca para aquilo acabar logo, para ela poder voltar a comer as coisas que ela gosta, né? Então eu trabalho bastante esse conceito de longo prazo, porque a minha metodologia é em cima disso, é em cima do exercício, é em cima de uma dieta calculada, sabe? E essa ideia de pensar, né, deixar claro que é simples, mas não é fácil, é respeitar o paciente, porque às vezes ele vem com essa ideia de que agora eu tenho um nutricionista, então vai ser um Vai pó acontecer. pirim, né? Vai dar certo. Eu colo lá Ser na emagrecida. geladeira, colo lá o meu plano alimentar e tá tudo certo. Mas quando setou, eu fecho o plano e sigo de outra forma. E aí eu queria que tu falasse, Ana, dentro dessa ideia, né, que tu tem, que eu acho sensacional, da reconstituição mesmo, pegar, né? O que que eu vivi nesses últimos 30, 40, 50 anos e agora eu tenho que mudar a forma de viver esse novo corpo, como que tu tem trabalhado com essas estratégias dietéticas? A gente tem várias possibilidades, né? Não é a dieta A, B, C, D, melhor ou pior, mas para cada fase desse plano eu tenho uma estratégia diferente. Como que tu tem trabalhado isso no paciente, tendo em vista que às vezes ele chega com uma expectativa da dieta A, B, C ou D? Paty, você sabe que ter ido para a internet, para o Instagram, para mim foi muito bom em dois sentidos. Não só a captação do paciente, mas o filtrar o paciente que vem para mim. Então, desde que eu comecei a falar sobre a minha metodologia, porta fora do consultório, né? As pessoas que chegam para mim, elas já sabem o que elas vão encontrar.
Então, hoje é muito, muito difícil chegar uma pessoa para mim que ela não tem a menor noção da forma que eu trabalho. No começo acontecia muito, né? Então, eu já passei também por diversas fases. Eu tive uma fase bem restritiva ali logo depois da faculdade, onde eu queria cortar glúten, eu queria cortar leite, eu queria só orgânico, aquela coisa, né? Que a gente cai. Eu até brinco que eu peço desculpa para os meus pacientes daquela época, mas que eu mudei, né? E ao longo do tempo eu fui entendendo que a gente precisa respeitar o paciente, então nem sempre a melhor evidência científica, o alimento mais saudável, aquela rotina que teoricamente é a mais indicada, vai ser a melhor para aquele paciente. Então, para mim, é o melhor pro paciente. Se é 3 refeições, se ele prefere 3, se ele prefere 5, se ele prefere 6, eu flexibilizo muito nisso. Eu fui entendendo que é insustentável a gente ficar 100% amarrado no plano alimentar, então eu busco trabalhar muito essa, como que eu flexibilizo, né? Eu digo para eles assim, gente, o segredo de você conquistar o corpo que você deseja manter depois é olhar para esse plano e descobrir quanto dele você consegue flexibilizar sem perder a estética e sem perder a saúde. É esse o segredo. Quantas vezes eu posso sair da dieta? Como que eu faço para retomar a dieta? Porque ninguém vai ficar 100% preso naquilo. Né? Então acaba sendo um trabalho, claro, tem o cálculo da dieta, tem a distribuição dos nutrientes, mas acaba sendo mais um trabalho de ensinar o paciente a trabalhar com essa flexibilidade. Porque ninguém sustenta um plano alimentar fechado para sempre, é impossível. E a partir do momento que ele não, né, que ele já tem um certo conhecimento, que ele já está ali, já aprendeu a ter fome e saciedade nas quantidades adequadas para ele, como que ele vai fazer para lidar com a dieta dentro da vida dele? Esse é o grande segredo, né? E aí eu trabalho muito isso tanto na minha comunicação quanto dentro do consultório. Então as pessoas que chegam ali para mim, Uhum. normalmente são pessoas que já tentaram muita coisa, já fizeram dieta restritivas, já usaram medicamentos, já tentaram de tudo, agora elas falaram, tá, ok, eu vou ter que aprender a me relacionar com a comida e eu vou ter que fazer exercício, porque a Ana vai ficar me incomodando o tempo inteiro para eu fazer isso, né? Então já tá vindo um público mais assim, sabe? E aí o meu trabalho, normalmente assim, é muito difícil também o paciente chegar e fazer só uma consulta. Normalmente eles já entram para um acompanhamento ali de 6 meses, né? O meu trabalho, meu foco nesse tempo é mostrar para ele isso. Como é que ele vai variar a dieta dele, como é que ele vai sair da dieta, como é que ele vai voltar para a dieta. Porque o alimento, né, Paty, não foge muito daquilo. É arroz, feijão, é carne, salada, é uma receitinha aqui, uma receitinha ali. Né? O nosso papel é muito maior do que esse, eu penso. E isso que tu tá falando é muito legal, porque muitas vezes a pessoa chega no nutricionista e ela não quer mudar uma coisa muito importante, que é a rotina de atividade física. Eu tive a sorte de fazer as duas graduações e a atividade física é aquele tipo de poupança que zera todo dia. Então, eu fiz nas minhas 24 horas, eu tenho que fazer de novo nas minhas próximas 24 horas, e de novo, e de novo, e de novo, para que eu esteja bem e possa ter performance na vida, né? Sim. E E eu dentro sempre desse, falo. Opa, desculpa. e dentro desse processo, Ana, como que tu consegue, ou como que lá atrás, antes de tu definir essa metodologia, tu conseguia estimular isso? Porque a atividade física é algo que quem desgosta, desgosta muito. Né? Eu sempre falo para os meus pacientes, para o pessoal ali no Instagram, eu falo, gente, se vocês me mandarem escolher, Ana, eu faço a dieta ou faço o treino? Qual é o meu primeiro passo? Eu vou dizer, faz o treino. E olha que eu sou nutricionista. Porque o treino é um hábito que é um hábito angular, né, Paty? Quando a pessoa está numa rotina de treino, ela dorme melhor, ela consegue manter mais o plano alimentar, ela controla melhor os finais de semana. Então, eu insisto muito no treino porque eu acho muito frustrante o resultado de quem não faz. A pessoa vai perder peso. E eu sou bem clara nesse sentido com os pacientes, né? Tá, não quero treinar. Eu falo, beleza, eu não consigo te obrigar, a gente vai conseguir emagrecer sem treinar, tudo, só que vai acontecer isso. Você vai perder massa magra, você vai terminar com gordura localizada, você não vai melhorar diversos parâmetros que são importantes para o envelhecimento saudável. Então, por exemplo, você perder peso e perdendo muita massa magra, o teu percentual de gordura segue alto. E hoje a gente sabe que o maior perigo não é nem a obesidade em quilos, né? É o acúmulo de gordura corporal. E a gente tem um monte de falso magro. Pessoa que está com um peso adequado, mas excesso de gordura corporal.
Então, essa pessoa tem alto risco de doenças crônicas, assim como o sobrepeso e o obeso. E eu sempre trago essas informações. Aí, o paciente resistente, às vezes, ele vai lá e não faz o exercício, volta para a avaliação e é exatamente o que acontece. 30, 40%, às vezes metade do peso que ele perdeu é massa magra. Aí ele toma um susto, né? Aí eu falo, ó, vamos tentar colocar qualquer coisa, não precisa ser musculação, vamos sair do sedentarismo, sabe? Porque às vezes uma pessoa, eu tive já avaliações de pacientes que começaram a caminhar e mantiveram massa magra, de tão sedentário que estava Perguntar. antes. Pequeno estímulo já foi suficiente, né? Então eu falo assim, ó, o que, que você faria? Caminhada? Beach tênis? Qualquer coisa. Vamos só sair do sedentarismo. Depois a gente arruma essa rotina de treino. Então eu bato muito nessa tecla. E foi uma coisa que eu percebi em mim. Porque eu fui obesa, né, Paty? Eu cheguei a 100 quilos na minha adolescência. E eu tinha muito aquela cabeça de perder peso. E eu perdi, cheguei a 60. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Por que, que eu tô toda mole, com gordura na barriga, o braço balançando? O que, que deu errado se eu tô no peso que é o adequado para minha altura? Eu não treinava, né? E ao longo do tempo, eu nunca acreditei, assim, eu nunca botei fé que ser toda definida era para mim. Eu acho que a pessoa que é obesa, ela não acredita que ela consegue Não. chegar lá, Uhum. né? E aí eu comecei o CrossFit, que foi a única coisa assim que eu me apaixonei. Antes disso eu não ficava em nada. Tentei tudo, até dança do ventre eu tentei e não parava em nada. Né? Aí o CrossFit eu me apaixonei. E ali uns meses depois, treinando porque eu gostava, eu comecei a ver uns musculinhos, né? Na barriga, eu falei, olha gente, quem sabe ficar definida pra mim também, sabe? Então eu sempre trago muito essa história também para os meus pacientes. Eu falo, gente, eu bebia, de terça a domingo. Eu fumava, eu era da balada, eu era obeso. Eu falei, olha essa pessoa hoje, que fitness. Se eu conseguir, vocês também conseguem, né? É só a gente colocar isso como objetivo. E isso vai muito para a teoria do estilo de vida, né? Que é o ambiente que ajuda a gente construir, manter e modelar. Porque quando tu tá aí na balada, fuma, bebe, né? Tu tá com essas companhias, não sobra tempo para fazer o exercício, para escolher uma alimentação mais adequada e tal. Na hora que isso é uma coisa importante, às vezes precisa sugerir para o paciente, né? Olha, qual é a turma que tu tá andando? Será que tu não consegue conhecer uma ou duas pessoas diferentes para experimentar um outro estilo de vida e mudar mesmo, né? Para que a gente possa envelhecer saudável, né, Ana? Hoje, eu acredito muito que um dos sinais de sucesso na vida é ter um envelhecimento saudável, que eu digo funcional, que tu consiga sustentar o peso do teu próprio corpo e se deslocar e fazer. E nós estamos envelhecendo, isso é um processo. E aí, dentro disso, eu queria te perguntar. No teu consultório, tu tens percebido pessoas com 45 mais buscando essa mudança porque a gente aprendeu que precisava trabalhar muito, que não precisava comer, que não, né? O importante era dormir 4 horas e produzir, tá todo mundo doente. E agora a gente, né? Quem fez tudo isso tá correndo atrás do prejuízo para tratar burnout, ansiedade, depressão, né? Tu percebe isso no teu consultório? Graças a Deus, sim, Paty. A nossa geração, eu sou 40 a mais, né? A nossa geração cresceu ouvindo exatamente isso que você falou: performance, performance, performance. Quando você se aposentar, você vai Tu vai aproveitar, curtir, né? Só que a galera tá vendo que tá chegando 45, 50, 60 e, tipo, eles não estão aproveitando a vida por conta dessas condições mesmo. Muito diagnóstico de ansiedade generalizada, depressão, burnout está acontecendo. E pra gente, mulher, é mais mais problemático, fácil. porque ali dos Uhum. 40 aos 50 a gente está vivendo o climatério, né? Eu tive os primeiros sintomas do climatério com 42 anos, que lá na minha família a mulherada entra na menopausa cedo, né? E o climatério começa ali uns 10 anos antes até da própria menopausa. Então, eu tomei um tombo, assim, eu falei pra minha mãe, eu tava preparada para perder colágeno, não pro resto, sabe? E aí tu tá no pico da tua produtividade e você começa a se sentir irritada, cansada, com a memória que não lembra de nada, né? Tu não se reconhece. E aí eu tenho visto muitas pessoas, principalmente mulheres, 40, 45 mais, procurando a nutrição e a medicina, enfim,
para trabalhar essa questão. Eu falo, cara, eu não quero envelhecer assim. Eu me recuso a envelhecer cansada, sem energia, sabe? Sem vontade de fazer nada, deprimida. Eu preciso resolver isso. E esse público vem muito para mim também, até por identificação, por causa da minha faixa etária. Eu falei sobre isso bastante, eu consegui me alinhar, graças a Deus, né? E a nutrição e o exercício físico são essenciais para isso, né? Para você se autorregular, reconquistar o teu corpo, porque você tem perda de massa magra, tem ganho de gordura só pelo simples avançar da idade, né? Principalmente a gente, agora nos 40, a gente já começa a sentir. Então tá tendo uma procura e é um público bem legal de trabalhar, porque esse público já está mais focado na questão do longo prazo. Eles já têm consciência que não se conquista uma coisa em 10, 15 dias, sabe? Então eles já vêm com aquela mentalidade, eu quero chegar aos 70, 80 anos com autonomia, senão não faz sentido. Então ele aceita treinar, ele aceita iniciar uma rotina de musculação, ele aceita fazer mudanças na alimentação, né? É bem legal de trabalhar com eles. E é um desafio mesmo, porque é uma mudança de mentalidade, né? De tu ter que virar a chave de, ok, eu trabalhava, né? Eu posso falar isso, eu já trabalhei 40 horas por semana em sala de aula e tava tudo certo, né? Ah, bota o exercício na hora do almoço, come qualquer coisa para poder encaixar tudo ao mesmo tempo agora. E hoje a gente já tem muitas evidências mostrando que não é assim que funciona, a gente precisa ter pausas conscientes, né? Tempo de qualidade para comer, para dormir, para trabalhar. E por aí a gente vai. E aí eu quero entrar no CrossFit especificamente, que eu digo que é como o beach tênis, né? Que é ame ou deixe, eu para mim não funciona. Nenhum dos dois para mim funciona. O CrossFit me deixa muito acelerada demais, né? Mais do que normalmente eu já sou. E o beach tênis eu acho muito frescobol. Então, para mim, eu continuo na musculação, que é o que eu gosto de fazer. Mas é uma atividade física que, para mim, né, nessa minha longa jornada aí de professora de educação física e tal, é uma das mais inclusivas que a gente tem. Porque todo mundo cabe ali, é um ambiente que acolhe todos os tipos de valência física, qualidade muscular e até mesmo de consciência corporal, porque às vezes a gente recebe paciente que não tem propriocepção nenhuma, um exercício mais complexo ele não consegue fazer. E eu vejo que os professores, os coaches do CrossFit têm muito esse cuidado, né? De sempre manter um ambiente que acolhe quem quem está chegando de qualquer lugar. Como que tu percebe nesse ambiente, Ana, que o próprio ambiente interfere nas escolhas alimentares? Bem legal tu falar isso, que essa é a realidade, né? A Paty falou de ambiente antes, e eu concordo 100% com o que você falou. Eu sempre soube que o ambiente modela o nosso comportamento. Mas há pouco tempo atrás estava vendo uma aula do Wesley, que é um psicólogo, né? E ele falou assim que não existe livre-arbítrio. Aí eu falei, tá falando besteira, vamos ver o que ele tá falando. E ele tem toda a razão. A gente tem livre-arbítrio condicionado ao nosso ambiente, às nossas referências. Eu não sou 100% livre no meu pensar porque eu estou sendo influenciada pelo ambiente o tempo todo. E aí o crossfit, o beach tênis, agora tem uns pacientes meus fazendo pádel também, que segue a mesma linha, né? Ele cria um ambiente que acaba interferindo e modelando as suas escolhas, né? Então o pessoal do cross, do beach e tal, eles acabam ficando viciadinhos na atividade, nem só pela atividade em si, porque é um sofrimento, a gente não vê a hora de acabar. Mas pelo ambiente. Ele é acolhedor, ele é desafiador, é uma coisa dinâmica, tá sempre trocando os treinos. Tem muito treino em dupla, em trio, então tu acaba desenvolvendo uma amizade, uma comunidade ali com as pessoas. E eu acho que isso acaba modelando várias escolhas. Então as pessoas querem param de beber na sexta-noite porque tem aula no sábado de manhã. Né? Elas diminuem então já o número de refeições livres. Elas querem melhorar a alimentação porque elas estão ficando muito cansadas, elas precisam recuperar melhor. E aí a mudança vai acontecendo no geral, elas começam a dormir melhor, os exames melhoram, e a tendência é cada vez mais ela ficar inserida dentro daquelas escolhas, daquele ambiente. Então, paciente meu, às vezes, que não treina, eu sempre dou uma insistida para ir para esses esportes de comunidade. Porque a chance dele engajar é muito maior que a musculação. Eu faço musculação, né? Eu
O CrossFit eu acho que ele é sempre alta intensidade. E eu já estou numa fase onde eu quero dar uma alternada. Hoje eu quero fazer alta intensidade, hoje eu quero fazer uma marombinha para ver se a bunda não sofre a lei da gravidade, né? E a musculação, que nem tu disse, a pessoa tem que gostar muito e ser muito automotivada, porque tu entra muda, sai calada, o treino se repete por várias semanas. Então tem gente que não engaja nesse perfil. E para mim, assim, o ambiente é fundamental em todas as etapas da vida, né? Esse dia eu estava conversando com mães da escola do meu filho, que é um adolescente agora, e ele sempre teve uma obrigatoriedade que era: pode fazer o que tu quiser, Antônio, mas tem que fazer. Aí foi para natação, foi para o taekwondo, foi para o judô, foi para o jiu-jitsu, foi para isso, foi para aquilo. Não importa, tem que se manter ativo. Agora ele descobriu a musculação. E é a musculação que faz que é o exercício dele. E aí eu falei isso na escola. Gente, não tem problema eles experimentarem. Ah, mas não parem nada. Não tem problema. Ele não precisa querer ser faixa preta de jiu-jitsu, por exemplo, mas ele tem que experimentar e fazer alguma atividade para desenvolver o gosto, consciência corporal, além de toda a questão estrutural. Mas para ele estar num ambiente que estimula a outros hábitos, como dormir, como a hidratação, como a escolha alimentar e tantas outras coisas. E dentro disso, Ana, esse paciente que tu recebe já tem um outro tipo de encaminhamento, né? Ele não vem para uma única consulta, como tu falou, que eu acho perfeito. Ele vem para um projeto de mudança, vou chamar de projeto ou programa, e esse programa tem etapas. Como é que tu conseguiu mostrar isso e despertar no paciente que essa é a forma? Porque muitas vezes o nutricionista sofre com isso. Ele tem muita primeira consulta, que é a mais longa, mais demorada, mais cara e tal, e poucas consultas. Então, ele não vê o paciente modificar, mudar, e que são duas frustrações, né? Para ele, enquanto profissional, que não consegue ver o trabalho dando resultado, e para o paciente, que também não se dá a oportunidade de avaliar se tem resultado ou não com aquele trabalho. Conta pra gente um pouquinho como que tu desenvolveu essa tua metodologia. Paty, a primeira coisa que eu fiz foi criar essa consciência nas pessoas que podem se tornar pacientes. Então, eu sempre falo, não existe resultado de primeira consulta. Não existe. Na primeira consulta eu vou te conhecer, eu vou iniciar uma estratégia, aí a gente vai precisar ajustar isso a depender da mudança, se é perda de peso, se é mudança de composição corporal, ganho de massa magra, demanda um processo e a cabeça precisa acompanhar essa mudança. Às vezes o corpo vai chegar lá antes da pessoa virar todas as chavinhas, né? Então, eu sempre trago essa consciência na minha comunicação, falo sobre isso e na primeira consulta eu também já falo com o paciente sobre isso. Às vezes acontece da pessoa fechar uma consulta e na consulta eu tenho essa conversa com ela e aí ela pede para evoluir para o acompanhamento. Fala, não, então eu vou evoluir para o acompanhamento, né? Porque eu jogo bem limpo para ele, eu falo, ó, você está aqui, hoje o teu percentual de gordura é um percentual acima do que é saudável, a gente precisa chegar nesse percentual, eu mostro para ele. Para você chegar nesse percentual, tem tantos quilos de gordura para perder, tantos quilos de massa magra para ganhar. Aqui você está em risco para desenvolver diabetes, hipertensão. Falo, sei que você é jovem, mas a gente precisa pensar nisso. Com 60 anos hoje, até eu falo do meu pai e da minha mãe, né? Eu falo, meu pai vai fazer 70 anos, está fazendo crossfit, meu filho. Né? Antigamente, 70 anos era um senhorzinho esperando para morrer. Hoje em dia, a minha mãe está com 65 viajando o mundo, sabe? Então, como é que você quer estar ali? Quer estar jogando neto para cima, viajando o mundo, namorando a esposa, o marido? Ou você quer estar ali cheio de remédio, cheio de doença e sem energia para viver o patrimônio que você conquistou, né? Então, eu trago essa realidade para o paciente. E aí, dentro do meu acompanhamento, eu parei de vender pacotes de consulta, né, Paty? Essa foi uma virada de chave bem importante no meu negócio. Eu sempre falo para o paciente, você não comprou 3 consultas, 4 consultas, você comprou um período comigo. Então, você tem 6 meses comigo. A consulta, ela é um ponto de contato. Então, a gente vai se ver, vai fazer avaliação, vai ajustar. Mas entre as consultas, o paciente tem suporte diário por WhatsApp, tem ajuste imediato na dieta, não precisa esperar voltar.
análise de exames, suplementação. Ah, foi no médico, o médico pediu tal coisa, ele já me encaminha, já olha, eu entro junto. A cada 15 dias eu mando mensagem e falo, ó, é dia do teu check-in. E aí ele tem que responder um questionário. Se ele fica 2 vezes sem responder o questionário, eu já, ó, seguinte, como é que estamos indo? Tá indo tudo bem? Você não respondeu que tá na correria ou tá precisando de alguma coisa? Então, eles percebem que eles estão sendo realmente acompanhados. Eu estou realmente preocupada que ao final desse período ele atinja o resultado dele. Então, às vezes acontece do paciente dar uma sumida e eu mando mensagem, falo, ó, eu tô te mandando mensagem porque o tempo tá passando. Você investiu bastante para estar aqui comigo. E eu me frustro se você não tiver resultado. Eu quero que você tenha. O que tá pegando? Como é que eu posso te ajudar? E aí a pessoa volta e se abre, porque às vezes eles somem porque não estão conseguindo fazer. E fica aquela ideia, né, Paty, do, ah, eu não vou falar com a Nutri, não vou na consulta, porque senão eu não vou ganhar a estrelinha. Não, é agora que tu tem que Ao vir. contrário, né? Então eu trago eles para perto e eles percebem que eu realmente eu quero que eles tenham resultado, sabe? Então eu acho que isso foi uma virada de chave no meu negócio, claro. Dá muito mais trabalho, né? E eu estou o tempo Uhum. inteiro em cima, mas dá muito mais resultado. Um paciente que vem já quer ficar junto, né? Eu quero ficar esses 6 meses contigo, renovação, 6 meses não chegamos lá, vou ficar mais 6 meses. Então, isso foi uma virada bem importante para o meu negócio. E isso que tu traz é uma coisa bem interessante de a gente olhar, que é assim, ó, quando a gente vai, por exemplo, querer fazer uma mudança emocional, vai para terapia com alguma corrente da psicologia e se encontra no máximo de 15 em 15 dias, porque tu precisa ser acompanhado para poder fazer essa mudança. E com a alimentação é muito similar, porque se eu estou fazendo aquilo como rotina alimentar é porque aquele conhecimento que eu tenho, aquilo que eu identifico como sendo prazeroso, possível, conhecido, enfim. Então, realmente, se eu deixo esse paciente correr, só dou uma primeira orientação, e ele segue sozinho, fica muito difícil, porque no imaginário, para quem pensa no emagrecimento, é algo do tipo, ah, só fechar a boca, né? E Que tá deu. tudo resolvido. Esse é o imaginário do senso comum, mas não é assim. São muitas mudanças até que esse paciente comece a perceber o resultado das escolhas novas que ele está fazendo. E isso, para o paciente que tem obesidade, é muito difícil, porque ele realmente ele quer ir na Ana e ele sair da consulta com menos X quilos, no final do primeiro mês ele quer ter menos X vezes 2, e não é esse processo. Então, eu acho que é muito legal tu apresentar isso, até para que outros profissionais da nutrição façam esse zoom out, né, para sua agenda, para o seu acompanhamento e como que eu poderia estar melhorando isso para o meu paciente. E a outra coisa que eu quero te perguntar é sobre a suplementação. Eu acredito, né, que o nosso instrumento de trabalho é alimento e que a suplementação ela é o pó do pirimidim. Ela vai entrar para fazer a mágica acontecer para além do que é essencial. Como que tu trabalha isso com o teu paciente? Da mesma forma que você. A minha primeira pós-graduação é em horto molecular e nutrigenômica, que eu fiz lá com o Henrique Gami, lá quando eu me formei. E o horto molecular ele trabalha muito com suplementação. Mas eu nunca tirei da minha cabeça que eu sou nutricionista e que a minha maior ferramenta é a alimentação. Então, a maior parte dos nutrientes tu consegue tirar numa dieta adequada. Né? Por que eu vou prescrever complexo B, vitamina C, sei lá, aminoácidos, se o paciente consegue adequar a dieta? Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu falo, ó, suplementação aqui é pontual, é específico. Tá com uma B12 muito baixa, a gente vai repor. Tá com uma vitamina D muito baixa, como agora no inverno, a gente vai repor, né? Para ficar em níveis ótimos. Mas eu não vou ficar te entupindo de suplementação. Você tem que comer, a menos que você esteja disposto a ficar gastando 1.000, 1.500, R$ 2.000 por mês para o resto da tua vida, porque tu precisa desses nutrientes sempre. Né? Uhum. Então, com relação a repor micronutrientes, eu sempre ajusto na dieta. Eu até brinco com os pacientes, eu falo, eu tenho uma alimentação flexível, eu não tenho problema em colocar um lacaório de sobremesa para você, nenhum, zero.
Porém, a gente vai ter que negociar. Você vai comer teu lacaório, mas você tem que comer tantos gramas de vegetais, você tem que comer tantas porções de frutas, você vai ter que tomar tanto de água, é um ajudando o outro. Porque daí eu garanto a nutrição do teu corpo e garanto aquele agradinho ali para o paciente aderir melhor na dieta. Com relação à suplementação esportiva, é a mesma coisa. Você sabe que a gente tem poucos suplementos que realmente têm um respaldo, né? A creatina, a betalanina, a cafeína, né? O whey protein. O whey eu uso bastante, até porque ele é saboroso para fazer receitinhas para tratar as formigas de plantão, né? Então eu uso bastante. Mas suplementação esportiva, às vezes a pessoa nem treinava e ela quer tomar creatina. Você fala, ó, a gente vai vir a tomar, mas agora não tem necessidade. Vamos alinhar a rotina de treino, vamos fazer essa adaptação inicial, aí a gente avalia a creatina. Porque são custos. Eu até falo Uhum. para a pessoa, eu prefiro que tu gaste a soma desses suplementos com um personal do que você gaste com esses suplementos que não vão te ajudar necessariamente. Quer ver termogênico? Hoje eu vi um post do Dr. Bruno Halpern que eu achei ótimo dele. Existem dois tipos de termogênicos: os que fazem mal para a saúde e os que não funcionam. Porque o hormônio tiroidiano funciona, faz mal para a saúde você tomar sem precisar, né? Os outros, Morozil e etc., a gente sabe que, nossa, se tem melhor é uma coisinha ínfima. A evidência é muito fraca, né? E aí a pessoa vai gastar 200, 300, 400 reais por mês em suplemento melhor. Então paga uma planilha de um bom treinador. Vai fazer uma massagem, sabe? Vai fazer alguma coisa que Se dá um funcione. presente. Vai comprar roupinha nova de treino para treinar feliz, sei lá, sabe? E aí eu tenho muito conteúdo gravado, né, Paty, de cursos e aulas que eu dei, assim, para o público leigo, né? E aí essas aulas ficam sempre disponíveis para os meus pacientes. Então eu sempre falo, cara, assiste essa aula, bota na velocidade 2 vezes lá enquanto você está na esteira, você vai entender por que não é para você gastar com isso. E aí eu acho que ganhando conhecimento, eles mesmos vão entendendo e vão investindo o dinheiro deles em coisas que realmente fazem sentido, sabe? E isso dá uma nutrição consciente, né? Eu gosto de chamar de uma nutrição inteligente, que é olhar para o seu sua rotina, quem é a Patrícia, quem é a Ana, o que que precisa de fato, porque muitas vezes a gente está vendo na nutrição o que acontecia com a prescrição medicamentosa no tempo da nossa avó. Ah, a vizinha estava tomando não sei o que, já vou comprar, porque caso eu venha ter o problema que ela tem, eu já tenho em casa. E não funciona dessa forma, né? A gente tem que ter, tem que ter esse cuidado de preservar para não cair nesse usa de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, enfim. E aí, Ana, quero te fazer uma pergunta que assim, muitas pessoas treinam. A gente está daqui a 40 dias se encaminhando para o início da primavera e as academias vão lotar, né? Porque Projeto verão. aquele plano que a gente botou na agenda lá no começo de 2025, ele tem que acontecer esse ano. Isso é muito sazonal e sempre acontece. E vai chegar lá nos consultórios, nas academias, aquele paciente que quer perder peso rápido, que quer botar calça branca, como eu falo, no Réveillon. Existe uma possibilidade de a gente estar trazendo aqui para essas pessoas que vão começar agora. O que que elas podem pensar para ter um emagrecimento que seja de fato algo que modifique e que ela consiga manter para além do 1º de janeiro. Acho que esse é o grande desafio, né? Porque a gente vive essas ondas e a academia lota em setembro e dia 1º de janeiro ela esvazia, porque daí já usei a roupa no Réveillon. Como que, o que que a gente poderia dizer para essas pessoas? Assim, né? O ideal é começar antes, né? Mas a gente sabe que vem e quer perder peso. Tem uma vantagem nesse pessoal, que normalmente esse pessoal está muito motivado, né? E eles percebem a urgência. Então, eu sempre falo para eles, eu falo, ok, vamos trabalhar um plano um pouco mais agressivo, então já que a gente tem essa meta, mas precisa ficar muito claro que a gente tem que fazer a progressão desse plano para a vida real depois. Porque se você fizer um plano muito agressivo, passar ali Natal e Réveillon de biquíni branco na praia mole e parar, o ano que vem nós estamos aqui de volta. Agora, se Uhum. você passar e daí a gente fizer essa transição, essa progressão desse plano para um plano mais vida real, tu vai manter.
e aí a gente segue evoluindo. Então, eu faço um plano mais apertado, eu não tenho problema com relação a isso. Normalmente é um plano que vai apertado num limite de vamos preservar a tua massa magra, sempre assim, né? Uhum. Não é aquele apertado, vamos comer 800 calorias e seja o que Deus quiser. E eu bato muito na tecla da adesão, Paty, porque eu falo, ó, você tá com um déficit semanal de tanto. A gente tem uma previsão de perder tantos quilos de gordura, não de peso, de gordura até a tua meta. Porém, a adesão é fundamental. Se você fizer 4 refeições livres no final de semana, se você não cortar a bebida alcoólica, né, algumas atitudes meio doloridas, você não vai atingir esse resultado até lá. E não é comer menos no dia a dia que você está treinando e você precisa fazer massa magra e se recuperar. É nesses momentos. E aí, quando a pessoa ela engaja nisso e ela realmente toma como um desafio e ela não faz essas refeições livres, por exemplo, ou reduz ali para uma na semana, duas talvez, de forma controlada, ela tem um resultado bem rápido. E aí depois a gente faz essa progressão do plano, insere mais uma refeição livre, diminui um pouco o déficit e aí vai embora. Essa semana mesmo a gente fez a avaliação de uma paciente que fez um projeto comigo aqui em parceria com a Redmob, né? E no projeto é proibido refeição livre, bebida alcoólica, tudo, né? Desafio. 4 semanas de pancada. Aí ela foi de 25% para 23% no projeto, então em 4 semanas. E aí ela decidiu manter a dieta, porém adicionando uma refeição livre na semana. E ela fez a avaliação física dela semana passada e está com 19% de gordura. Então ela conseguiu ainda ter um salto de evolução pela adesão. Né? Uhum. Ela nunca chegou nesse resultado, ela já é minha paciente há um tempo e tal. Ela falou, Ana, o que que mudou? Eu falei, o fim de semana. Uma refeição livre. Você chegava na sexta, você flexibilizava total, então você ficava com comportamento de soma zero, um passinho para frente, um passinho para trás. Você controlou o fim de semana, evoluiu. Tava felizona. E essa era a minha próxima pergunta, né? Alguns pacientes. Isso é uma pergunta recorrente na aula lá na estética, que é, prof, como que a gente faz para trabalhar com a refeição? Elas não usam flexível, elas usam dia do lixo. O que que tu acha, o que que tu não acha? E isso acho que é um caminho que tem de suas dificuldades. Para aquele paciente que já entendeu, é uma estratégia do conforto, né, naquele dia, mas para aquele paciente que ainda não entendeu a necessidade do controle, pode ser um escape difícil de controlar. Como que tu faz essa educação do teu paciente para ele entender o que é a refeição flexível? É a parte mais complicada é todo fim de semana, né, Paty? Normalmente eu não trabalho com dia livre, porque a gente sabe que um dia livre destrói a semana, né? Eu trabalho com refeição. E aí a minha conversa com ele é sempre no seguinte sentido: essa refeição ela tem que ser para te deixar feliz, né? Então eu acho que o fato da dieta ser flexível e ele ter um bolinho na dieta dele, um chocolatinho, um negocinho assim, faz com que o paciente consiga não ter tanto descontrole na livre. Por exemplo, eu preciso comer tudo agora porque amanhã eu tenho que voltar para a dieta e não vou mais poder comer. Então isso eu acredito que ajuda na maior parte dos pacientes. Muitos deles até comem moderadamente, mas têm dificuldade de voltar para a dieta na próxima refeição, daí emenda para a próxima refeição. Aí eu começo a trabalhar com eles, mostrar para eles questão do consumo. Ó, se tu comer aqui, o teu fim de semana deu tanto de extra calórica. Se a gente distribui durante a semana, você ainda segue emagrecendo. Então, eu vou mostrando no papel mesmo. Se você arrastar essa refeição, olha o que acontece. E aí eu vou mostrando para o paciente isso. Hoje mesmo eu estava escrevendo o caso de uma paciente minha que eu quero publicar. Ela veio para mim, ela já tinha emagrecido. Ela já tinha saído da obesidade, estava com 67 quilos e tal, só que ela estava num comportamento assim. Uma dieta extremamente monótona e restritiva durante a semana e um descontrole no fim de semana. Era como, ela falou assim para mim, é como se eu precisasse comer tudo, que é o que tenho vontade, e seguindo eu tenho que voltar para a dieta. E daí ela veio para aprender a ser flexível. Essa foi a nossa conversa. E aí o que eu fiz? Eu mexi na dieta dela, colocando as coisas que ela gostava e que às vezes ela furava por uma bobice no fim de semana. Ah, comer 20 gramas de chocolate. Era um furo na cabeça dela. E isso é Uhum. totalmente incluído na alimentação. Flexibilizei a rotina dela durante a semana e fui trabalhando com ela esse comportamento do só volta. Só volta, só volta, só volta, né?
Eu falo para ela, cara de paisagem e volta, porque você vai errar várias vezes até a gente conseguir que você consiga voltar, né? Mas se você voltar, em algum momento vai ficando mais fácil, o cérebro vai entendendo, o nosso comportamento vai mudando. E aí, essa última semana, ela me respondeu o check-in lá e eu tava olhando. Ela baixou 3% o percentual de gordura dela nessa época, comendo de forma mais flexível, porque ela conseguiu controlar o fim de semana. Ela faz Uhum. o livre e ela volta. E ela disse que para ela o fator mais importante foi poder comer algumas coisas que ela tinha vontade ao longo dos dias. Que ela falou, cara, daí para mim a minha dieta ficou de segunda a segunda, ela tem tudo que eu gosto, né? Então é questão de persistência, né, Paty? Entendimento que é necessária aquela mudança e querer muito, porque não é fácil realmente. A gente tem esse condicionamento de no fim de semana eu preciso aproveitar, né? Só que uma, duas refeições livres descontroladas no fim de semana já é suficiente para botar fora a tua semana. Então E eu isso trabalho isso de forma comportamental, converse, converse e vai. E isso eu percebo que às vezes é um desestímulo para seguir na atividade física, porque para quem não gosta, fazer e não perceber nenhuma mudança significativa, dá o check de realmente não funciona para nada, eu não quero mais. E o final de semana não pode ser isso, né, Ana? Eu acho que os nossos dias, cada dia tem que ter uma pilulinha do que eu amo fazer e não deixar sempre para o final de semana, seja na alimentação, na diversão, no lazer, no exercício, qualquer coisa, senão fica muito pesada a vida, né? Fica um arrasto assim, né? Você está Preciso, sempre esperando o fim de semana para ser preciso do feliz. sextou para ser feliz. Calma aí, dá para ser feliz de segunda a segunda, né? Acho que isso é uma coisa bem importante. Ana, eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui final, né? Tanto para pacientes, futuros pacientes, quanto para as nutris que gostam aí da área esportiva, que é uma área linda e extremamente desafiadora e que precisa cada vez mais de profissionais como você, competentes, né, e dispostos a mudar a vida do paciente de fato, né? Eu acho que esse é o nosso exercício, esse servir da nutrição é isso. Quando a gente serve o paciente, ele fica mais feliz, mais disposto, mais alegre, dorme melhor, a gente muda a vida dele como um todo. E aí eu termino te agradecendo muito esse nosso bate-papo. Paty, eu sou uma apaixonada pela nutrição, né? Eu fico realmente feliz em ver o paciente mudar, porque eu apliquei essa mudança na minha vida, na vida da minha família. Eu tenho certeza que a gente seria tudo uns velhos polimedicados e cansados lá em casa, porque esse era o caminho. Então, a nutrição, ela é capaz realmente de transformar uma vida. É impressionante. Tu sai de uma pessoa cansada, sem energia, com sintomas mais depressivos, né? Mais desmotivada, para uma pessoa que faz de tudo, que está feliz, que está saudável, né? E aí, por saber disso, eu realmente quero que o paciente, eu falo, gente, vem para esse lado da força, vocês vão ver que é bom, dá uma chance, né? Então, eu me dedico ao paciente por causa disso. E eu acho que se a Nutri tiver esse pensamento, acreditar realmente na força que a nutrição tem, no que a nossa profissão é capaz de fazer, e buscar junto com o paciente chegar nesse resultado, não tem erro. Ela vai sair feliz, ela vai sair transformada, ele vai sair transformado, né? É você realmente querer que a pessoa que está entregando a saúde, a vida dela na tua mão, né? Honrar essa confiança. E queria te agradecer pelo convite, fiquei bem feliz de te ver. Fazia tempo. Também, eu fiquei muito feliz. E esse mês eu decidi que eu ia trazer pessoas, porque quando eu me formei na Ana, esse ano faz 25 anos, a nutrição era a profissão do futuro, era. Não, a gente é a profissão do agora. Nenhuma outra área da saúde consegue fazer bem se a nutrição não der essa base. Se a gente pensar em saúde mental hoje, se não tiver a base para formar neurotransmissor, não vai funcionar. Tem um monte de trabalho saindo aí falando das medicações e do impacto que estão tendo com o efeito colateral. Quando se a gente fizesse alguns ajustes na vida desses pacientes, poderia ser uma dose menor, menos número de fármacos. Então, a gente é a profissão do agora.
E o meu objetivo é que a nós, Nutris, a gente assuma isso como bandeira, tenha muito orgulho da profissão que a gente escolheu e faça com muita confiança e destreza, porque realmente a gente muda de fato, como tu falou, a vida dos pacientes. É verdade. Eu digo que Deus não erra, né? Eu queria fazer medicina, não deu. Fiz nutrição. Eu falo, o senhor sabia o que estava fazendo, né? Foi a melhor escolha. Muito bom. Ana, um Beijão, beijo Paty. grande, Obrigada. adorei te tê-la aqui e até uma próxima. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.